Abel, eles estavam no mesmo ambiente. A diferença de Caim e de Abel foram as escolhas. Ou seja, Caim escolheu uma oferta e Abel escolheu outra oferta. A oferta de Abel era uma oferta de primícia. A oferta de Abel era uma oferta de primeira. Ele escolheu o melhor cordeiro, escolheu a melhor oferta. Mas o Senhor se atentou à oferta de Abel. Por quê? Porque quem oferta no reino de Deus não oferta na terra. Quem está entendendo a mim? Porque se você construir no reino, você está construindo num lugar sólido, perpétuo e inabalável. Agora, se você construir na terra, de 7 em 7 anos, os midianitas vêm e arrastam tudo. Era assim que era com o povo de Israel. Quando eles construíam no reino, ficava. Quando eles construíam em terra, ou eles construíam uma coisa material, os midianitas vinham, ó, 7 anos, estavam lá os midianitas pegando. Então a diferença não é o ambiente. Por isso que a gente consegue entender que às vezes num lugar uma pessoa vai e não prospera, e naquele mesmo lugar vai uma outra pessoa e prospera. Porque a diferença não está no ambiente, irmão. Quem está entendendo? Ela está na atitude. É a atitude. Eu já vi pessoas chegar num lugar e falirem. E eu já vi pessoas chegarem nesse mesmo lugar, em abrir o mesmo negócio, e o negócio prosperar. Porque a diferença é a atitude. No reino de Deus é a mesma coisa, querido. Se nós depositarmos a nossa esperança na terra, vai falir. Mas se nós depositarmos e investirmos num reino perpétuo e inabalável, vai solidificar. Amém? Então é muito forte isso. Eu ouvi isso na primícia lá no sonho, e agora vi isso no meu coração. Caim e Abel estavam no mesmo ambiente. Então não é o ambiente, querido, é você que faz o ambiente, amém? Se alguém plantou já neste lugar, se alguém plantou neste lugar e não colheu nada, eu profetizo sobre a tua vida que você vai plantar e vai colher a 100, a 30, a 60, conforme a tua semente. Sabe por quê, querido? O Senhor dá pão para aquele que tem fome e semente para aquele que semeia. E eu profetizo aqui nessa noite que você vai ter muita semente, amém? Muita semente. E assim, semente é uma coisa louca, irmão. Um grão, você colhe um monte, amém? Você planta um grão de feijão, você colhe um pé com vários feijão. Você está entendendo isso? Você não vai ser mais vítima de nada, você vai ser o semeador do reino. Você vai semear em vidas, amém? Vamos orar pelas nossas crianças? Cadê as nossas crianças? Vamos orar. Deixa eu falar com os irmãos aqui sobre domingo. Domingo, o missionário Márcio Peixeira esteve aqui conosco, é um amigo nosso, amigo da casa, amigo nosso pessoal, um homem de Deus e família de Deus. E a oferta nossa aqui em dinheiro, que saiu aqui, foi R$1.068. R$1.068. Amém? Essa oferta convertida ao dinheiro moçambicano, que é metical, dá mais ou menos 200 mil meticais. 200 mil meticais são 100 salários mínimos moçambicanos. Amém? Então, se você ofertou no reino, eu falo para você, a gente tem que ser bem claro. A gente tem que ser claro aqui as coisas. A oferta dessa casa aqui, ela é em torno de R$3.000, R$3.500 todo mês. É o que a gente paga aluguel, paga as contas, porque tem. É o que a gente faz. No domingo, ela entrou, só no domingo, o mês inteiro é R$3.000, R$3.500. No domingo, tudo que entrou foram R$1.068. Mais 2 pares de aliança, mais uns relógios, mais um chofar de prata que foi doado inteirinho de prata 925, e o missionário levou aquilo.
Eu creio que você semeou com amor na vida, não querendo nada em troca. Você veio para semear na vida do missionário. Que esse dinheiro vai ser convertido em ação missionária e cuidado para a vida do missionário. Você pode ter certeza, se você semeou sem querer nada em troca, você semeou por amor, você veio aqui e deu por amor, você pode ter certeza que se você vai receber a 100 vezes mais do que você semeou. Eu tenho clareza, eu não estou profetizando a tua vida aqui. Você não veio por troca, amém? Você veio porque você ama o reino, amém? Vamos orar pelas nossas crianças. Senhor, nós declaramos que o teu reino, Pai, seja estabelecido na vida dos nossos filhos. Nós declaramos o aprendizado da tua palavra sobre eles. Pai, abençoa os nossos professores agora, Senhor, ministrando sobre eles a verdade do teu reino. Que a luz venha sobre os nossos filhos hoje, Pai, e que tudo que foi ensinado fique no coração e seja estabelecido para o resto da vida. Nós declaramos isso em nome de Jesus. Pode ir lá, Katia. Amém. Glórias a Deus. Querido, essa semana tá muito louca, para não falar outra coisa. Tá doida. E o Senhor colocou no meu coração, e eu quero compartilhar com os irmãos. Nós estamos fundamentando toda quarta-feira sobre a autoridade da igreja na terra, sobre a importância da igreja manifestar essa autoridade, estabelecer essa autoridade, amém? E hoje, a palavra que o Senhor tem no meu espírito, é uma palavra não é uma denúncia, é uma palavra de confronto. E eu gostaria de falar assim, da teoria para a prática. Da teoria para a prática, amém? Então fala assim para o teu irmão, é da teoria Então essa é uma palavra. Eu gostaria de fundamentar com você. Eu gostaria que você abrisse em Isaías 26. Isaías 26. Isaías 26 e versículo 7. Quantos chegaram aí? Amém? A vereda do justo é plana, tu que és reto, torna suave o caminho do justo. Andando pelo caminho dos teus juízos e mandamentos, esperamos em ti, ó Eterno. O teu nome e a tua lembrança são o despojo do nosso coração. A minha alma suspira por ti de noite. Sim, no meu íntimo o meu espírito te busca, pois quando os teus julgamentos se manifestam na terra, os habitantes do mundo aprendem o que significa justiça. Diga comigo assim: pois quando os teus juízos se manifestam na terra, os habitantes do mundo aprendem o que significa justiça. Grava isso, querido. Na versão João Ferreira de Almeida, ele fala bem assim, ó. Deixa eu ver se eu marquei aqui. Eu não marquei. Mas na versão João Ferreira de Almeida ele fala:
que enquanto os juízos de Deus se manifestam na terra, os habitantes do mundo aprendem o que é justiça. É com a gente isso. Olha a responsabilidade do povo de Israel, e a igreja representa essa responsabilidade. Vamos embora para frente. De fato, se o ímpio recebe graça sem que aprenda a justiça, mesmo na terra da retidão, ele praticará o mal. Você está entendendo aqui? Olha aqui comigo, é o fundamento. Eu preciso que você leia junto comigo esse texto, porque nós vamos falar sobre ele hoje. De fato, se o ímpio recebe graça sem que aprenda a justiça, mesmo na terra da retidão, ele praticará o mal, sem ver a majestade de Yahvé. Ô majestade santa! Ha! Erguida está a tua mão, ó Yahvé, ó Senhor, mas eles não a conseguem contemplar. Que vejam, pois, o teu zelo para com teu povo e sejam humilhados, que o fogo destinado aos teus adversários os consuma. Yahvé, ó Senhor, tu estabeleces a paz para nós. Tudo o que alcançamos fizeste-o em nosso benefício. Ó Yahvé, ó Senhor, ó nosso Deus, outros senhores além de ti nos têm dominado, mas nós somente ao teu grandioso nome louvamos. Agora eles estão mortos, não viverão mais, são sombras e não ressuscitarão. Tu, pois, os castigastes, os conduzistes à destruição e apagaste por completo a lembrança dos seus nomes. Expandisse a nossa nação, ó Yahvé, sim, fizeste crescer em muito a nossa nação e te cobriste de glória. Alargaste todas as fronteiras da nossa terra. Yahvé, no meio de grande angústia, eles te buscaram e entregaram-se à oração, porquanto a tua correção os flagelou. Como a mulher grávida, ao aproximar-se a hora do parto, se contorce e nas suas dores dá grito, assim nós encontrávamos nós na tua presença, ó Eterno. Todos nós engravidamos e nos contorcemos de dor. Contudo, quando demos à luz, eis que era vento, era nada. Não conseguimos trazer salvação à terra. Não fomos capazes de dar à luz a novos habitantes para o mundo. Vocês conseguiram compreender isso aqui, irmão? Todos nós engravidamos e nos contorcemos de dor. Contudo, quando demos à luz, eis que era vento e era nada. Não conseguimos trazer salvação à terra. Não fomos capazes de dar à luz a novos habitantes para o mundo. Contudo, os teus mortos viverão, seus corpos ressuscitarão. Despertai e cantai, pois vós os que retornaram ao pó, despertai e cantai com grande júbilo. O teu orvalho é orvalho de luz. A terra dará luz aos teus mortos. Eia, povo meu, entra nos teus aposentos. Esconde-te por um pouco de tempo, até que a ira do justo tenha sido satisfeita. Porquanto Yahvé está para sair do seu domicílio, a fim de punir o crime dos habitantes da terra, e a terra confessará os seus delitos de sangue, e ela não continuará a esconder os seus homicídios. Amém? Eu gostaria que você atentasse ao versículo 9, que diz assim, eu vou pegar aqui na versão João Ferreira de Almeida, se bem que essa versão que eu estou lendo aqui, a King James, é uma versão muito mais próxima do original.
Na João Ferreira de Almeida, ela vai falar, que é a Bíblia, acho que da maioria dos irmãos aí. Isaías 26. Vou abrir aqui. Almeida. E versículo 9. Diz assim: minha alma te deseja de noite. Sim, o meu espírito dentro de mim diligentemente te busca. Porque quando os teus juízos estão na terra, os moradores do mundo aprendem justiça. Então, quando os juízos estão na terra, os moradores do mundo aprendem justiça. Vamos lá para o versículo que nós lemos aqui, o versículo 18. Concebemos nós e tivemos dores de parto, mas isso foi como se tivéssemos dado à luz o vento. Livramento não trouxemos à terra, nem nasceram moradores do mundo. Querido, abra comigo agora a tua Bíblia lá em Mateus 22. Não vai ter jeito, cara. Eu tentei fugir dessa palavra, mas essa palavra aqui, ela está que nem uma espada dentro de mim aqui, cortando para tudo quanto é lado. Essa é uma palavra para a igreja brasileira. É uma palavra para a igreja brasileira. E eu estou remoendo ela desde ontem. Essa palavra aqui gerou uma crise em mim na segunda-feira, de segunda para terça-feira. Muito doida. Essa palavra aqui, ela saiu com choro, com muito choro. Nasceu uma indignação no meu espírito que está tudo errado. Nasceu uma indignação dentro de mim que está tudo errado. E isso, entrei num confronto, destruindo a alma, para que o espírito prevaleça, porque a nossa alma, ela quer governar, mas quando ela governa, ela arrebenta com a gente. E essas duas palavras, então, lê lá. Acabamos de ler Isaías 26 e nós vamos ler agora Mateus 22. Jesus continuou a pregar-lhes por meio de parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um rei que mandou realizar um banquete nupcial para o seu filho. E por isso enviou seus servos a conclamar os convidados para as bodas do filho. Mas esses rejeitaram o chamamento, ou o chamado, em algumas versões. Uma vez mais mandou outros servos com esta ordem: dizei aos que foram convidados que lhes preparei meu banquete. Os meus bois e os meus novilhos gordos foram abatidos e tudo está preparado. Vinde, todos os convidados, para as bodas do meu filho. Mas todos os convidados nem deram atenção ao chamado dos servos e se afastaram, um para o seu campo e o outro para os seus negócios. Os convidados nem deram atenção ao chamado dos servos e se afastaram, um para o seu campo e o outro para os seus negócios. E outros ainda, atacando os servos, maltrataram-nos e assassinaram. O rei indignou-se sobremaneira e, enviando seu exército, aniquilou aqueles criminosos e incendiou-lhes a cidade. Então disse o rei aos seus servos: o banquete de casamento está posto, contudo os meus convidados não eram dignos. E depois, as esquinas das ruas, e convidai para as bodas todas as pessoas que encontrardes. E assim os servos saíram pelas estradas, e reuniram todos quanto puderam encontrar, gente boa e pessoas más. E a sala do banquete das bodas ficou repleta de convidados. Diga comigo assim: gente boa e gente má. Tudo é convidado.
Gente boa e gente má, tudo é convidado. O ambiente é o mesmo. A sua escolha que determina tudo. E assim os servos saíram pelas estradas, reuniram tudo quanto puderam encontrar, gente boa e pessoas más. E a sala do banquete das bodas ficou repleta de convidados. Entretanto, quando o rei entrou para saudar os convidados que estavam à mesa, percebeu que um homem não trajava as vestes nupciais. E indagou-lhe: amigo, como adentraste a este recinto sem suas vestes próprias para as bodas? Mas o homem não teve resposta. Então ordenou o rei aos seus servos: amarrai-lhe os pés e as mãos e lançai-o para fora, as trevas ali, para fora, as trevas. Ali haverá grande lamento e ranger de dentes. Portanto, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Amém? O que tem a ver Isaías 26 e agora Mateus? Isaías é o profeta messiânico, cara. É o profeta que profetiza Cristo. Quando nós lemos Isaías 26, nós vemos duas coisas tremendas. O povo sabia que se eles estabelecessem a justiça na terra, qual terra? Se for olhar, está a terra com letra minúscula, a terra que o povo de Israel estava. Se eles estabelecessem a justiça ali, ou seja, estabelecessem o reino de Deus ali, as demais nações iam aprender, iam estabelecer com o aprendizado, olhando para o povo de Israel. Mas passaram-se o tempo, a gente vai para o final do capítulo, a gente vê que eles sabiam disso, até adoraram, porque diz que adoraram, oraram, mas o que eles geraram era nada. Quando eles viram o que eles geraram, não tinha gerado nada. E aí o povo da terra não teve salvação, e eles não teve moradores para a terra, porque a responsabilidade do povo de Israel era salvar os outros através do exemplo da justiça. Salmo 89, 14. As bases do trono do Senhor são justiça e direito. O amor e a fidelidade vão na frente. Salmo 89, 14. Ou seja, sempre o propósito eterno é estabelecer o reino de Deus. Sempre foi. Não tem outro propósito. O reino de Deus é um lugar de justiça e direito. E eles não fizeram isso, mas eles foram convidados para fazer isso. Vocês conseguem compreender? Eles foram chamados para fazer, mas não fizeram, porque o que eles estavam gerando era nada. Eles achavam que estavam gerando. O pior não é que eles não fizeram, eles achavam que estavam fazendo. Não é só que não fizeram, eles achavam que estavam fazendo. Tanto acharam que tiveram dores, como uma mulher grávida. Tiveram dores no parto daquilo, e quando teve o parto, era vento. Cara, você já começou a compreender um negócio desse? Aí nós vamos aqui para Mateus 22. O rei dá uma festa e chama todo mundo para essa festa. Só que todo mundo que o rei chamou não quis ir para a festa. Aí o rei fala: então agora chama bom, mal, qualquer pessoa e traz para cá. E aquelas pessoas foram para a festa, porque tudo é uma questão de escolha. Elas foram, elas decidiram ir. Os convidados não foram, mas quem não foi o convidado foi. Por quê? Porque ele tinha um chamado, ele gostava daquilo. Só que no meio do chamado tinha um cara que não se preparou para a festa. E quando o rei chega nele e fala com ele: por que você não está vestido para a festa? Ele não tem resposta. Então o problema, irmão, está nas nossas respostas. Qual é a resposta que você tem dado para o rei? Mediante o chamado dele. Cara, não fala que matou por causa da veste. Fala que tirou ele para fora e mataram porque ele não teve. Vocês estão entendendo?
O ambiente pode ser o mesmo, mas a atitude que conta. Então esse cara, ele foi chamado e morreu. Então o que o Senhor fala comigo forte, e já faz um mês inteiro que ele está falando, que o Senhor chama todo mundo. Por isso que ele fala, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Mas ele só escolhe quem quer fazer. Então você tem que ter ciência do chamado e da escolha. Se eu sou chamado é porque eu tenho um dom, ou eu sou bom, eu conheço aquilo, eu sei fazer aquilo. Eu sei, mas eu quero. E aí quando eu não quero, eu estou fora do reino. Eu posso saber, mas se eu não quero, eu estou fora. É isso, por isso que aquele cara aqui não estava. Então assim, o Senhor quer usar todo mundo, mas quer que as pessoas queiram ser usadas. Tem muita gente que sabe, faz bem, mas não quer. Porque quando eu quero, eu faço direitinho. Todo mundo que foi convidado não era o convidado da primeira linha, certo? O povo de Israel. Olha aí, vamos fundamentar. O povo de Israel foi convidado a salvar o mundo. Só que eles não quiseram. Aí agora o pai vai e fala assim, chama eles aí. Aí chamou a gente. Aí está nós aqui. Você está entendendo? E aí entrou todo mundo. Por quê? Porque nós somos chamados e nós queríamos estar. Só que agora, cara, o esquema, o negócio é que roupa que eu tô. Porque se eu tenho um chamado e eu quero, eu vou estar alinhado ao meu chamado. E eu não estou falando dessa roupa aqui que você veste. Eu estou falando assim, você foi chamado. Os primeiros chamados não fizeram. Agora você foi chamado. E sabe uma coisa louca? É que aqueles falam que mataram aqueles que estavam chamando eles. Lembra? O rei mandou os servos chamarem. E o povo matou os servos. Aquele mesmo povo, Israel, foi chamado e matou também aquele que estava chamando eles. Agora é com nós, é com a gente, irmão. Fala assim, é comigo. Cadê os corintianos aí? Graças a Deus que não tem corintiano nessa casa, né? É nós, fala assim, igual o Corinthians. A única coisa do Corinthians que nós podemos falar aqui é nós. É com a gente. É com a gente. Nós fomos chamados, mas nós estamos querendo ser chamados? Ou seja, estamos querendo ser escolhidos? E é sobre isso que eu quero falar aqui nessa noite, irmão. Nem que eu tenha que ir varar até 5 horas da manhã, mas eu vou liberar tudo que eu escrevi. Sabe por quê, querido? O que eu tenho visto, e essa indignação cresceu no meu peito, que as pessoas têm tratado o reino de Deus como um lugar de intelectualidade. Escreva isso e marque isso. As pessoas têm tratado o reino de Deus como um lugar de intelectualidade. Ou seja, eu tenho uma necessidade de ter nova revelação todo dia e uma nova palavra todo dia. Eu tenho que pregar bonito, eu tenho que pregar uma coisa diferente que ninguém pregou, eu tenho que fazer uma coisa que ninguém fez. Porém, essa nova revelação, ela está tão carregada de intelectualidade que ela só está ofendendo a igreja, mas não está gerando Cristo nas pessoas. Todo dia eu apresento uma revelação nova, eu prego difícil com uma coisa, e aí está todo mundo com umas frases de efeito, ofendo a igreja, mas não gera o Cristo, porque ninguém está entendendo. Sabe por quê? Porque está sendo a mente de Adão. Nós estamos num perigo, irmão. É um perigo, porque as palavras de Jesus eram simples, eram entendíveis. Cara, eu tenho medo quando alguém chega em mim e fala assim: nossa, você viu aquela palavra, você viu aquela revelação, mas foi... Eu tenho medo disso, irmão, porque revelação sem ação é inutilidade. Revelação é revelar uma ação. Não adianta eu ter uma nova revelação se eu não parto para a ação. Quem entendeu?
Não adianta ter uma palavra nova no púlpito se a igreja não vive essa palavra. Então vamos fazer o arroz com feijão, mas vamos fazer certo. Então está virando a intelectualidade, essa intelectualidade está entrando na igreja, uma obrigação de pregar difícil, mas Cristo não está sendo gerado nas pessoas. Por quê? Porque Cristo só gera na simplicidade. E aí nós estamos pregando uma separação em vez da unicidade. Sabe por quê? Isso é o resultado de uma igreja adolescente. É uma igreja que cresceu, mas parou na adolescência. E adolescente é um problema, irmão. Por que adolescente é um problema? Ele fala o que quer, sem analisar de fato a verdade e a realidade. O importante é falar. O adolescente, ele fala o que ele pensa. O adolescente, ele gosta de afirmar que ele sabe mais. Então nós estamos numa disputa teológica e não num tempo de fundamento. Quem está entendendo aí? Aí eu fico disputando teologia e esquecendo de fundamentar. Nós estamos precisando viver o tempo de fundamento. E aí o adolescente, ele afirma, ele sabe mais, ele só enxerga o ponto de vista dele, sem se importar com o todo. Mas o reino de Deus é um lugar simples, onde nós podemos pensar diferente, irmão. O meu pensamento não tem que ser o mesmo teu. A igreja aqui não pode pensar igual a outra. Não tem, não pode, nem pode. Isso se chama-se unicidade. O que é unicidade? Cada um tem um pensamento, mas convergido para o mesmo propósito. Não é para ser igual. Aí eu começo a falar assim, ó, a pastora Cristiane não pensa igual. Cara, se você está querendo andar com as pessoas porque as pessoas pensam igual a você, então você não está querendo unicidade, você está querendo manipulação. Você está querendo uma marionete. No reino de Deus não é assim. A unicidade é onde todos podem até ter diferenças de pensamento, divergências, mas se convergem para o mesmo propósito eterno. E nós precisamos estar atentos a isso. E o reino é um lugar de simplicidade. Você só consegue falar em unidade onde tem simplicidade. Pessoas soberbas e arrogantes, você não consegue estabelecer a unidade com eles. Por quê? Porque um princípio da aliança, um princípio de aliança é quando eu respeito o que o outro carrega. E além de respeitar o que o outro carrega, eu respeito a diversidade dele. Porque a diversidade é o fator fundamental no estabelecimento de uma aliança. Vou falar para você. Você fazer aliança com alguém que pensa igual a você e faz as mesmas coisas que você, não tem agregação, só tem uma fusão. Não vai mudar nada daquilo que você é. Agora, quando você tem uma aliança com uma pessoa que tem o mesmo propósito que você, pode pensar diferente, trabalhar diferente, mas o propósito é o mesmo, aí o reino está ganhando. O reino está ganhando. Mas não, nós chegamos num lugar onde nós trocamos as nossas roupas, trocamos a forma de pregar, e aí eu falo assim, que agora a onda é ser tatuado, a onda agora é ter o piercing, a onda agora é isso, tal. Meu irmão, graças a Deus, isso não é onda, isso é liberdade, amém? Nós estamos vivendo um tempo de liberdade, você pode glorificar a Deus por isso? Nós estamos vivendo agora um tempo que o evangelho é para todos, mas isso não é a verdade. Isso é liberdade, a verdade é Cristo. Ou seja, o meu irmão que não vive assim, ele também é soldado do mesmo exército. É isso que eu tenho que entender. Então o reino é um lugar simples. E aí, se eu entendo unicidade, eu entendo que ninguém tem que ser igual a ninguém, mas tem que convergir para o mesmo propósito. É por isso que nós podemos andar calvinista com arminiano. E eu estou pouco me lixando, porque eu vivo é o amor do Senhor. Posso ter dois pensamentos, mas quando eu estou no mesmo propósito, o reino converge, irmão.
Quem você é? Eu sou de Calvino. Quem você é? Eu sou de Armínio. Aí tem aquele outro que é mais tribuloso. Quem que eu sou? De Jesus. Mentiroso, tá soberbo. Fala assim, não, eu sou a igreja, cara. Eu sou a igreja. É claro que nós somos de Jesus, mas a unicidade, irmão, é o conjunto que vai construir o reino. A unidade, ela só vem através da unicidade. Não existe unidade sem unicidade. Deus não manipula ninguém. Então nós temos que pensar a unicidade no reino. Sabe por quê, irmão? Nós chegamos num lugar que nós pegamos o reino e transformamos numa religião. Agora esse é o modelo correto. Os que usam terno, os que usam gravata, os que faz lá, esses não estão certos não. Aonde, querido? Aonde que está escrito isso? Isso aí foi um estabelecimento de uma soberba e de uma religiosidade dentro de nós, porque nós estabelecemos um padrão. Esse é o padrão agora. Aí Cristo vai... Esse não é o padrão, mané. O padrão sou eu sou o modelo. Cristo, Yeshua. E aí quando a igreja entender que o padrão, o modelo é Cristo, acaba tudo, irmão. Você vai sentar com um velhinho de 100 anos, você vai sentar com o irmãozinho de terno, você vai sentar com o irmão skatismo, você vai adorar, você vai louvar, você vai pregar e vai convergir para o reino. Tudo. Isso é unicidade. Então entenda isso. Porque se você conhece a revelação do reino, mas não tem práticas do reino, quais práticas? Evangelismo, cuidar do pobre, cuidar do carente, do necessitado, e não fazer nada para mudar a realidade da cidade que a igreja está inserida, é basicamente o que? Estar refém de um orgulho religioso. Se a igreja não cuida do pobre, não cuida do necessitado, não faz nada para mudar a realidade da cidade. Lembra lá? Que era para Israel mudar a terra deles, e quando eles mudassem a terra, o mundo ia olhar para eles e ia... Vocês estão entendendo isso? Então isso é com você. Muda a nossa terra, muda a realidade de São José dos Campos, que o Brasil vai olhar para São José dos Campos. Muda São José dos Campos, que o Brasil olha para São José dos Campos. Mude o Brasil, que a terra olha para o Brasil. É com a gente, cara. Os caras lá foram convidados primeiro, não quiseram. Agora, ei. Qual posição que você vai querer estar? Qual resposta você vai querer dar? O céu não responde pergunta, irmão. Para de ficar perguntando as coisas. Começa a dar resposta. É a resposta que o rei quer ver. Ele já convidou. O banquete está à mesa, preparado. É isso. Qual é a resposta? Sabe, então, ficar refém desse orgulho religioso. É um orgulho religioso isso. Eu prego tanto, eu sei tanto, mas eu não faço nada. Aí eu estava hoje falando com o João, hoje ou ontem, nem sei que dia, eu falei para o João no WhatsApp e eu coloquei aqui. O que adianta conhecer se não praticar? Olha uma pergunta, tem alguma serventia você fazer um curso de engenharia, se não for para projetar nada e para não construir nada? Para que serve um curso de engenharia? Para que serve um diploma de engenheiro, se você não vai construir nada e não vai projetar nada? Para nada, irmão. Vocês vão se entender quando eu estou chegando. Tem alguma serventia você fazer curso de culinária se você não vai cozinhar nada? Tem alguma razão você estudar medicina se você não vai salvar ninguém? Então grava isso no seu coração. Tem alguma razão você conhecer a revelação do reino se não for para praticar ela? Ué, vocês não falaram uhul, né? É nessa hora que você fala uhul, bate palma. É nessa hora. Tem razão conhecer a revelação do reino para não praticá-lo? Então pergunta assim, por que eu conheço a revelação do reino?
Por que foi permitido a mim conhecer a revelação do reino? Para me trocar de roupa, vir para a igreja de bermuda, vir de boné, vir de camiseta e ficar sentando a mesma bunda gorda no banco. Mas eu vou falar, vou liberar. Você está entendendo aí? Cara, isso não é reino não, isso é orgulho religioso. Se você conhece o reino, é para praticar o reino. O reino de Deus está mais na prática do que você conhece a revelação. Porque a revelação é... O que nós falamos? Revelar uma... Para, irmão. Não é a revelação do reino? O que tem que destravar? Você vai ser o cara que quer salvar a terra. Ou seja, o que você está gerando, querido? Porque nós estamos lá, na revelação do reino, pregando difícil, conferência daqui, conferência dali, todo mundo pregando difícil, e achando que está gerando alguma coisa. E nós estamos chegando com 8 meses de gravidez, irmão, e quando for dar a luz, ventou. Eu não quero isso para a minha vida não. E se eu estou como pai dessa casa, eu não quero isso para essa casa aqui também não, amém? Vai dar à luz fruto. Os caras ficaram lá e tal, e adorando e tal, e quando foi dar a luz, vento. Você já pensou uma mulher grávida carregar 9 meses aquela barrigão? Vai no pré-natal, vai no médico, vai tudo. Aí quando dá a luz, uma bola de vento. Aí fala, cadê teu filho? Não, era um vento. O quê? Era um vento. Você sofreu, você gemeu, era um vento. Agora você dá glória a Deus, irmão. É glória. Agora você aplaude aí, ou bate na sua cara assim, vou levantar. Não tem razão conhecer a revelação do reino se não for para praticar. Não existe razão, irmão. A maior frustração de um homem, marca isso para você, a maior frustração de um homem é quando ele tem a teoria, mas ele não conhece a prática. Você precisa conhecer, eu preciso conhecer, nós precisamos conhecer, mas nós temos que praticar. A maior frustração de um homem é quando ele conhece todas as teorias. Você pergunta para ele todas as teorias, mas ele não sabe construir. É a maior frustração de um homem. Porque parece que nada está concreto. O conhecimento sem a prática da edificação não te traz motivação. Essa é a maior frustração, conhecer e não praticar. Quem trabalha na construção civil aqui? Quem constrói casa aqui? Levanta a mão. Quem constrói prédio aqui? Vocês já viram um engenheiro que só tem a teoria, mas ele não conhece nada, ele pergunta tudo para você? Agora, quem conhece um engenheiro que se precisar pegar, pôr a mão na massa, o cara faz? Eu conheço. São bons ou não são bons esses caras? Deixa eu falar uma coisa para você, eles são arrogantes? Aquele que conhece a prática e a teoria é arrogante? Não. Mas e o que não conhece a prática, ele é arrogante? É. Porque ele aprendeu a teoria assim, ele não se sujeita a outra coisa, porque a teoria diz assim. Quem está entendendo aí, querido? Você está vivo aí? Teoria sem prática. Reino de Deus sem evangelismo nas ruas. Reino de Deus sem abraçar o mendigo. Reino de Deus sem cuidar do carente. Reino de Deus sem transformar a cidade. Reino de Deus sem se preocupar em mudança de vida na cidade. Não é reino. Não é reino. Então eu conheço, irmãos, engenheiros bons. O cara conhece a teoria e conhece a prática. Eles são os mais humildes. O cara que conhece a teoria e conhece a prática, ele valoriza quem monta, ele valoriza quem constrói.
Ele chega no cara e fala assim: e aí, o que você acha que nós podemos fazer juntos? A igreja entrou no intelectualismo, e isso é mente de Adão. Por isso que Adão caiu. Ele quis comer daquilo que ele achava: eu vou poder saber mais que Deus. Intelectualismo. E era só para ter ação. Qual era a ação de Adão? Cuidar do jardim, trabalhar, cuidar, fazer. E eu conheço extremamente arrogantes. Conheço pessoas extremamente arrogantes, porque só conhecem a teoria e não valorizam a prática. Aí quando ele chega num lugar, em vez dele respeitar a pessoa que sabe construir, ele isola a pessoa que sabe construir. Ele põe de lado. Não sabe nada, não estudou. Ele não estudou, mas ele tem a prática. Então muitas das vezes, irmão, nós temos o conhecimento do reino e estamos descendo além em quem está praticando, porque não tem a teoria. Mas ele pratica muito bem, ele só não tem a teoria. E você tem a teoria muito bem e vai muito mal. Sabe por quê? Porque quem não pratica não estabelece nada, não constrói nada. E aquele que não pratica, ele cai no hábito de só criticar. Então quem não pratica, critica. Você já viu aí os comentaristas de futebol? Quem são os melhores comentaristas de futebol? Aqueles que nunca jogaram nada de bola. Vocês lembram do Ronaldinho, quando colocaram o Ronaldinho para ser comentarista na Copa? Uma vergonha, né? Era ruim comentarista pra caramba. Não era, não era? Pois é, eu acho que é, né? Eu acho que quem faz gol ganha. Lembra que era mais ou menos assim? Por quê? Porque o cara, ele é o cara que fazia. Quando colocava ele no campo, ele fazia. Você está entendendo? Quem faz não sabe criticar, irmão. Quem faz não sabe criticar, porque conhece a dificuldade de fazer. Vocês sabem do que eu estou falando. Vocês conhecem futebol mais do que eu. Quando ele comentou aquela Copa, foi um desastre. Viu o Ronaldo? Pois é, né? Por quê? Porque o cara não é crítico. Agora, não vou falar nomes aqui, né? Porque a gente está na internet aí depois. Mas você vê quem são os críticos bons de futebol, que mancha pra caramba. Vê o que eles fizeram no futebol. Tem uns que nunca foi jogador de futebol. Por quê? Porque quem não pratica, sabe criticar muito bem. Tem toda a teoria. O cara se forma, tudo, estuda, vai lá, tudo, faz pós-doutorado naquele esporte, tudo. Aí ele sabe criticar. A igreja brasileira, irmão, ela teve a revelação do reino, chegou ao Brasil. Amém? Mas não migrou para a prática. A revelação do reino da igreja brasileira ainda está parada na teoria. A revelação do reino da igreja brasileira ainda está na biblioteca. Ainda está na intelectualidade. Ainda está numa pregação diferente. E aí com isso, a igreja brasileira tem mais se dividido do que unido. Porque a intelectualidade está dividindo e não unindo. A prática, ela traz união, irmão. Então entenda uma coisa que eu vou falar para você. Estamos afirmando que somos melhores do que os outros. Certo? Se somos melhores, o que nós estamos praticando? Então se nós somos melhores, nós temos que praticar o que conhecemos. E eu vou falar para você, nós só seremos melhores quando começarmos a praticar os princípios que conhecemos. Tiago 1:22 diz assim: sede praticantes da palavra e não simplesmente ouvintes. Então você não tem que andar de conferência em conferência, você tem que pegar aquela conferência e praticar o que você está ouvindo naquela conferência. Porque o nome conferência já diz convergir, conferir. Cara, você não vai para uma conferência para ouvir uma palavra da hora. Você não vai para uma conferência para ouvir uma palavra bonita. Você vai na conferência para ouvir e praticar o que você está ouvindo. Cara, vai rachar esse altar aqui hoje. Vai rachar. Porque eu estou falando de mim. Estou falando do que eu faço, do que nós fazemos. Essa palavra é uma revelação para nós, para casa.
Então, seja, sede praticantes da palavra e não simplesmente ouvintes, iludindo as vós mesmos, porque se alguém é ouvinte da palavra e não é praticante, é semelhante a um homem que contempla o próprio rosto no espelho, e depois, olha a idolatria, e depois de admirar a si mesmo, sai e logo esquece da sua aparência. Sabe o que está acontecendo? Ele vai para o espelho e fica olhando, olha como que eu sou lindo, olha como que eu prego bonito, olha como que eu tenho revelação do reino, olha que lindeza, você viu que revelação? Vai embora, esqueceu de tudo. Por quê? Porque ele se idolatrou. E aí eu fico falando assim, idolatria é da igreja lá, fulano e tal, que tem imagem. E nós estamos idolatrando a nós mesmos. Já não estamos idolatrando nem o outro mais. Nós estamos auto-idolatrando. É uma disparo por curtida, pela melhor frase. E eu tenho que ter mais curtida do que o outro, eu tenho que ter mais compartilhamento do que o outro. Lixo gospel, lixo religioso. O Senhor está falando assim, eu estou com a mesa. E qual é a roupa? A festa está pronta, e qual é a roupa? A roupa não é essa roupa, a roupa é a prática. Você foi escolhido, escolhido para salvar o mundo. E depois que você salva o mundo, você coloca filhos da terra. Quem? Os filhos de Deus que conhecem o reino de Deus. Olha o versículo 25 de Tiago 1. Porém a pessoa que observa atentamente a lei perfeita, a lei da liberdade é o que nós estamos vivendo, liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas praticante, zeloso, será muito feliz em tudo que empreender. Deixa eu falar uma coisa para você aí. Quem quer ser feliz? Quem quer ser feliz, irmão, aqui? Então levanta sua mão bem alto. Quer ser feliz? Pratique o reino. Você conhece. Eu não vou falar do que é as leis, vou falar para você praticar. Está escrito aqui, ó. Mas o praticante zeloso será muito feliz em tudo o que empreender. Está faltando felicidade? É porque está faltando praticar. Porque saber você já sabe. E se alguém considera religioso, não sou eu que estou falando, é a Bíblia, 1:26 de Tiago. Se alguém se considera religioso, mas não refreia sua língua, engana a si mesmo. Sua espiritualidade não tem valor real algum. Ou seja, não tem valor. Eu critico os outros, então refreio a língua. Falo que sei, falo que conheço, tenho revelação nova da palavra, mas não pratico nada. Irmão, sabe o que eu estou vendo? Um monte de gente falando sobre o reino de Deus, vai colando mais na cadeira do que antes. Eu estou vendo gente falando sobre o reino, mas grudado. Passaram o Superbond, Araldite, Durepox, passaram tudo. Pegaram todas as colas e colaram no banco. Conhece tudo, mas virou uma estátua. E aí quando você convida o seu vizinho para vir na igreja, ele não quer vir. Sabe por quê? Porque você conhece, mas ele não vê o reino em você. Você quer saber se você está praticante do reino, querido? Quando você convidar as pessoas, não vai vir um não, vai vir 2, 3, 4, 5, 6 ao mesmo tempo. Você quer saber da coisa? Não vai nem precisar convidar, eles vão falar assim, eu quero isso que você tem. Porque enquanto você tiver só conhecimento e não tiver prática, as pessoas não vão querer caminhar com você. Deixa eu falar um pouquinho mais apertado para você. Enquanto você tiver conhecimento, saber pregar bastante, mas não tiver ação,
mais distante as pessoas ficarão. Sabe, vocês pensam que as pessoas não estão nos observando? Hoje eu conversava com uma pessoa que ela estava revoltada com um certo crente que morava no andar de cima, que chegava às 11 horas da noite de salto e ficava das 11 à meia-noite andando, e o cara precisa acordar 4 horas da manhã. Aí o cara vai falar na casa do crente: por favor, dá para você tirar o salto? A laje passa, eu não consigo dormir. O crente olha para ele e fala assim: estou na minha casa, o problema é teu. Não está satisfeito, muda. Ainda bem que ele é crente, né, irmão? Não é filho de Deus, né? Vai continuar sendo crente. Vocês estão entendendo alguma coisa aqui do que eu estou ministrando ou não? Cara, era para ela pedir desculpa. Me desculpe, não vou fazer mais. Na próxima vez era para estar andando de meia. Porque se eu não faço de louco para ganhar os loucos, se eu não faço de tolo para ganhar os tolos, se eu não faço de... irmão, esquece, eu não estou fazendo o reino. Que reino é esse que não pratica? Conheço tudo, faz de louco para ganhar os povos, faz de pobre para ganhar os pobres, mas não faz, só sabe. Arrogância religiosa. Só para arrebentar você um pouquinho aí, me arrebentar também por dentro, porque o Senhor me arrebentou tudo. A religião que o nosso Deus Pai aceita como sincera e imaculada é esta: cuidar dos órfãos, cuidar das viúvas em suas dificuldades, e em especial, não se deixar corromper pelas filosofias humanas. Cara, eu ficar falando um monte de coisa difícil, um monte de coisa bonita, um monte de revelação que mexe no teu ego, e você fala: uau, é filosofia humana, cara. Se não tiver transformação na cidade, você quer conhecer o reino de Deus? A cidade tem que ser mudada. Nós não podemos falar que nós somos praticantes do reino enquanto nós não vemos mudança nessa rua. Nós não podemos falar que nós somos praticantes do reino enquanto não vemos mudança nesse bairro. Nós não podemos falar que não somos praticantes do reino enquanto não vemos mudança no Brasil. Porque está na nossa mão salvar a terra. Eles não quiseram, Israel não quis, mas nós fomos chamados. Pegou a gente na biqueira, pegou a gente na zona, pegou a gente em tudo quanto é lugar que não presta. Era bom e ruim, e nós quisemos vir. Não, eu nem sei se quisemos, nem sei. Vamos me matar na internet desse jeito. Não sei falar português, irmão. Eu não sei falar nada. Mas você entende o que eu estou falando, tá bom? Entenda aí, você está entendendo? Compreende isso no espírito? Cara, se nós ficarmos colados na cadeira, eu não posso dizer que eu sou carinha do reino. Daqui a pouco vão estar colocando etiquetinha registrada na gente, o carinha do reino. E o carinha do reino não é conhecimento, querido. Só. Tem que ter o conhecimento. Sabe o que eu estou falando para você aqui nessa noite? De teoria você já está cheio. Você acha que vai ter coisa nova? Você já está cheio de teoria. A revelação só vem quando tem ação, irmão. Revela, eu vou para ação. Quando eu cumpro aquela ação, o Senhor revela mais, eu vou para outra ação. Vocês acham que é só isso que a igreja brasileira vai receber? Eu acredito que Deus tem muito mais para revelar para a igreja brasileira. Só que nós só vamos virar a chave quando nós começamos a praticar o que já foi revelado para nós. Não tem como o Senhor revelar um monte de coisa se não tem ação. O céu não responde perguntas. O céu responde respostas. E quando a resposta da igreja brasileira for a que o céu quer ouvir, ele responde.
Conhecimento sem prática é um conhecimento sem amor. E se não tiver amor, é religiosidade. Por quê? Porque a prática é a demonstração do amor. Eu pratico porque eu amo. Por exemplo, um filho, quando um pai pede para lavar um carro, ele lava o carro por quê? Porque ele ama o pai. Por quê? Porque ele não vai receber nada em troca, mas ele vai lavar porque ele ama. Então quando o pai falou para nós, Senhor, ide por todo mundo. Ai meu Deus do céu. Pregai o evangelho a toda criatura. Eu vou porque eu amo. E sabe de alguma coisa? Às vezes o filho nem sabe lavar o carro direito. Lava lá, deixa uma mancha, mas só do filho lavar o coração do... Só do filho lavar o coração do pai se explode, porque está vendo que o filho está fazendo por amor. E nós estamos querendo ser perfeito na execução, enquanto o pai está falando assim: não, filho, se tu me amas, o que o Senhor... O que o Senhor falou para Pedro? Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. Senhor, tu sabes. Então apacenta. Porque quem ama, pratica. Quem ama, pratica. Quem ama, pratica. Por isso que o Senhor chega para Pedro e fala: Pedrão, você ama, né? Então vai praticar, meu filho. Vai praticar. Pedro amava tanto, irmão, que ele arrancava a orelha mesmo. Ele partia para porrada mesmo sem saber. Mas era amor louco dele. Todo mundo condena ele. Cara, mas acho que a gente arrancava uma, a gente arrancava duas. Todo mundo condena que ele negou. Eu acho que a gente, em vez de negar 3 vezes, a gente negava 6. Mas quem ama, pratica. Quem ama pode errar, mas pratica. Precisamos despertar disso, igreja. Porque esse caminho que a igreja está indo pode ser muito pior, de muito mais escuridão, de muito mais religiosidade do que o lugar que a igreja saiu. Sabe por quê? Provérbios 16 e 18 diz o quê? Que a soberba precede a queda ou a ruína. Então a soberba de você achar que você conhece o reino, que você ama o reino, que você é o cara do reino. Ó, você está só subindo. Eu conheço o reino. Olha a minha página no Instagram. Olha as minhas publicações. Olha as minhas curtidas. Esse é o primeiro passo da queda. Porque eu começo a me distanciar do que eu tenho que fazer. As pessoas estão lá e eu estou aqui num pedestal longe de onde que eu tenho que fazer. Porque só faz quem ama. E quem ama é. E se ele é, ele faz. Quem está entendendo? Ou seja, só faz quem ama. Quem ama é do reino. E quem é do reino faz. E aí eu fico numa estagnação. Não somos melhores que ninguém. Nós precisamos entender isso. Nós não somos melhores do que ninguém. Somos filhos fazendo ou buscando fazer a vontade do Pai. E a vontade do Pai é que o primeiro mandamento é amai-vos. Ai meu Deus, uns aos outros. Toda a lei se resume isso: amar ao Senhor teu Deus de todos, acima de todas as coisas, e o teu próximo como a ti mesmo. Filho, eu te digo, não vos ame como o mundo ama, mas ama como eu vos amei. E sabe de uma coisa? O Senhor, Ele desceu do trono, deixou toda a sua glória. Ele desceu toda a sua glória, porque Ele amava, porque Ele ama, porque Ele ama. Ele despiu da sua glória, cumpriu um chamado, porque Ele amava o Pai e ama a gente. Ou seja, Jesus não pregou. Você já viu Jesus pregando para alguém se converter?
Foram poucas as pregações que Jesus falou assim: veio salvação sobre esta casa. Vocês sabiam disso? Começa a observar. Quantas pregações Jesus falou assim: hoje veio salvação sobre essa casa? Algumas. Qual era a maior pregação de Jesus? É chegado o reino dos céus. O que o Senhor veio fazer é cumprir a vontade do Pai, estabelecer o reino, chegada do reino. Ele estabeleceu para a igreja manifestar. E aí como que ele estabeleceu? Com o fundamento, chama apóstolos. Pegou homens, aqueles homens não eram apóstolos enquanto estavam aprendendo com ele. Não existe apóstolo, o nome apóstolo se diz enviado. Não existe apóstolo sem envio. Está um lixo na igreja brasileira hoje, um monte de gente se auto-intitulando apóstolo. Não existe apóstolo sem envio. Primeiro ele pegou 12 homens, cuidou, discipulou, proveu, protegeu eles primeiro, porque a religião falava: esses aí vai ser os discípulos de vocês, você vai ser bar mitzvah desses aí, você vai ser o rabi desses caras que não sabe ler, de Pedro que não sabe ler, um pescador desse outro. Ninguém queria aqueles caras, porque a religião não queria eles, a religião queria os caras que estavam prontos. E deixa eu falar para você: para de querer gente pronta. Para de querer gente pronta. Nós vamos cuidar de fedido, nós vamos cuidar de mendigo, nós vamos cuidar de prostituta. São elas que vão ser prontas, são elas que vão ser fundamentadas no reino. Deixa para a religião cuidar deles, irmão. Deixa para a igreja que tem a chave da cidade cuidar deles. Deixa para a igreja que tem um lugar para eles. Quem está bom, quem está bonitinho, quem está cheirosinho, deixa para lá. Nós queremos os fedidinhos, fedorentos. Sabe por quê? Que nós temos um perfume, irmão. É esse perfume que nós temos, que perfuma tudo, que limpa tudo. Esse é o sabão que nós temos. Essa é a água que nós temos, que limpa tudo, lava tudo. Então a palavra é rua. Palavra para essa casa é rua. É na rua que nós vamos manifestar o nosso amor. Essa casa é uma casa evangelística. Ela foi chamada porque é uma casa evangelística. Sabe, lá no meu trabalho tem uma cola que você cola e ela cola muito, mas tem um produto que a gente joga lá e é um solvente. Ele solta tudo, solta até a tinta. Sabe o que vai acontecer hoje aqui? Já está jogando desde o começo dessa palavra. Esse solvente está sendo jogado. A sua cola está sendo derretida. Vai derreter a cola do orgulho religioso, a cola da intelectualidade, a cola da preguiça. E sabe de uma coisa? Está cheio de gente precisando da gente. E a gente está querendo gente diferente. A nossa festa é para aqueles que ninguém quer. Nós queremos, porque nós somos chamados para isso. Cara, e se nós somos chamados para isso, nós gostamos disso. Quem está entendendo o que eu estou falando? E se nós gostamos disso, nós já temos o envio do Senhor. Então quando o Senhor pegou aqueles 12 apóstolos e fundamentou eles, ensinou eles, aí depois chegou uma hora que o Senhor falou assim: agora vocês vão, porque agora vocês, quando eu for, vocês já serão o fundamento dessa terra, vocês serão os enviados, os apóstolos. Primeiro foram discípulos, primeiro foram pastores, primeiro foram mestres, depois foram apóstolos. Vocês conseguem compreender isso? Shekarabarabaçu. Pô! Vai destravar teu ouvido ou não? Você pode ter até um chamado apostólico, você pode ter até um chamado para ser apóstolo, mas só vai ter quando tiver o envio. Mas para você ser um apóstolo, você vai ter que cumprir alguma função antes.
Aqueles discípulos, antes de ser apóstolos, eles foram discípulos. E discípulo faz o que o pai ensina. Estava assistindo Star Wars. Aí aquele cara que estava cuidando do Anakin falou para o Anakin assim: aí o Anakin, não, você é meu pai. Aí ele perguntou assim: se eu sou seu pai, por que você não faz o que eu falo? E vocês sabem quem que se tornou o Anakin, né? O Anakin, ele se corrompeu pela força. Eu estou manjando de Star Wars, não. Anakin se corrompeu pela força e ele virou quem? Darth Vader. Por quê? Porque ele não sabia, ele era indeciso, soberbo, arrogante e insubmisso. Ele achava que sabia, mas vocês conhecem quem assiste ali, tudo ele fala, ele era bom, e realmente ele era bom, irmão. Ele era melhor que o mestre. Ele era melhor que o mestre, mas era soberbo, ele não submetava. Ele achava que o pai dele, não, porque ele está me reprimindo. Ameaça dos clones, assiste lá. Ele estava me reprimindo. Ele não deixou eu ir lutar. Ele não deixou eu crescer. Quando ele fez a primeira missão dele, que era cuidar da senadora, o que ele teve? Ele teve um caso com ela. E um Jedi não podia deixar que os sentimentos fosse no seu chamado. Jedi era separado, era um cara separado. Muito louco, irmão. Quando você vive o reino, você vê, o Senhor revela até nessas coisas para você. Até assistindo filme, o Senhor revela para você as coisas. Até assistindo um filme, o que tem a ver? Cara, quem é espiritual, espiritualiza tudo. Quem é carnal, carnaliza tudo. Tudo que nós fazemos tem que ter um benefício para o reino. Se não fizer, cara, ficar 2 horas assistindo um filme daquele, não tiver um crescimento nenhum para a minha vida, eu não fico. Mas assim, vocês entendem? A dúvida do Anakin, a soberba que às vezes ele era insubmisso, ele aceitava, e às vezes ele fazia, mas fazia emburrado. Ele fazia porque o mestre mandava ele fazer, mas ele não compreendia. Isso levou ele a ser corrompido pelo lado mal da força. O lado mal da força está aí, irmão. Reina em tudo mesmo. Pessoas que não se submetem a uma paternidade, não esperam, pode até ser melhor que os pais, vai para o lado mal da força. E o que o lado mal, ele foi para o lado mal da força pensando no bem, porque provaram para ele que se ele tivesse para o lado mal da força, ele ia proteger os caras que eram igual a ele. O diabo te engana, né, meu irmão? O diabo te engana. Vamos voltar aqui. Nós somos melhor que ninguém. A vontade do Pai é que todos se salvem. Por isso que a terra anseia pela manifestação dos filhos de Deus. Romanos 8,19. A nossa diferença deve ser o fator que nos une, e não ao contrário. A nossa diferença não pode nos separar, irmão. Viver pelo reino é prática, não tem outro jeito. Vamos voltar para Isaías, versículo 9. Com a minha alma desejei de noite, e com o meu espírito que está dentro de mim madrugarei a buscar-te. Porque havendo os teus juízos na terra, os moradores do mundo aprendem a justiça. Deixa eu falar para você nesse versículo, tem 2 coisas. Alma, emoção temporária. Então primeiro ele buscou na alma e desejou só a noite. Mas quando ele cedeu e colocou a alma de fora e colocou o espírito que está dentro, aí madrugou. Porque a alma, querido, o que você tem? Você tem uma paixão pelo reino da alma? É aquilo que passa, que você vem que nem louco. Eu quero. Vamos chegar essa alma aí e jogar fora. Rasga todo o teu corpo. Deixa que o espírito saia agora. Você vai ver se vai acabar a vontade. Vai ficar sempre. E sabe de uma coisa? A porrada vem mais forte. Viver no reino, a luta é mais forte. Nós vamos para cima. E parece que o negócio vem e nós vamos para cima e não para. Irmão, é reino. Batalha. Espada todo dia. Todo dia nós estamos estabelecendo um reino.
Nós estamos tomando uma terra que o diabo tomou o governo dela quando o homem pecou. Agora nós estamos tomando de volta, tchá, na cabeça, e tchá, e todo dia um demônio que você está matando, todo dia é alguém que você está tirando do território que ele invadiu. É muito bom, irmão. Mas guerreiros têm que estar com a mente tranquila. Para a mente estar tranquila, o espírito tem que estar tranquilo. Por quê? Porque é o espírito que revela a mente. Você tem a revelação no espírito e ele faz a tua mente compreender. Por que o Anakim foi corrompido? Porque a mente dele não estava muito boa. Sabe por que a mente não estava muito boa? Porque o espírito dele não estava alinhado. O espírito dele não estava alinhado com... Nossa, vão me criticar. Tudo bem, hein? Não estava alinhado lá com os mentores, pessoas que conheciam. Então entenda uma coisa: quando você faz juízo na terra, ou traz justiça na terra, o mundo aprende. Então nós não podemos andar com a alma, é com o espírito. Quando você estabelece a justiça do reino de Deus na nossa terra, os moradores do mundo aprendem essa justiça. Você consegue gravar isso? Você consegue gravar isso para você, irmão? Quando você estabelecer o reino de Deus, quem está lá fora aprende. Por que lá fora não está aprendendo? Porque aqui dentro não está estabelecendo. Somos chamados para influenciar, é isso que Deus sempre quis. Ele queria usar Israel para mudar o mundo. Agora Ele usa a igreja para mudar o mundo. Vamos mudar o mundo para agradar a criação, para mudar a chave. E mudar o quê? Ativar o destino desta geração. Ei, é isso aí. Para mudar o mundo, para sarar a criação, para mudar a chave e ajustar o destino dessa geração. É para isso. Nós vamos continuar quarta que vem. Nós vamos parar em influenciadores de ambiente. Nós vamos dar um taio aqui nessa série. Mas você foi chamado para mudar o mundo, querido. Você foi chamado para mudar uma geração. São José dos Campos tem solução. Aonde está a solução? Está aqui agora, aqui agora. Vamos estabelecer altares, querido. Vem para cá, vamos, levanta, fica de pé. Vamos estabelecer altares. Eu preciso de mais, pelo menos 1 hora para me terminar essa palavra. Mas nós já chegamos aqui. Você foi chamado para mudar o mundo. Você foi chamado para influenciar a terra. Não é só para conhecer uma mensagem da hora, cara. A sua mensagem não é da hora se você não movimentar essa hora, cara. Ouvir uma mensagem da hora não é nada se a gente não sarar a terra. E Ele está lá olhando. E Ele está passando. Cadê? Cadê aqueles convidados ali? Cadê a roupa dele? Ai, meu Deus do céu! E aquele que não tem roupa é lançado afora, em terras escuras, trevas, densas trevas, onde o choro e o ranger de dentes. Sabe o que é? Sabe o que é choro e ranger de dentes? É a lamentação por ter conhecido e não ter feito. Eu entendi isso. A maior frustração de um homem é conhecer e não praticar. E sabe o que é estar em choro e lamentação em dessas trevas? É quando eu conheço e não pratico. Aí eu sou lançado fora. Eu tenho um diploma de médico, mas nunca salvei ninguém.
Eu tenho diploma de engenheiro, mas nunca edifiquei nada. Eu tenho diploma de ser do reino, mas nunca edifiquei um reino. Ai, 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 ai. Mas aqui não. Hoje descolou tudo. Descolou tudo, cara. Descolou tudo. Descolou tudo. Vai movimentar São José. Vai movimentar São José, sabe por quê? A autoridade está na nossa mão. A autoridade está na nossa mão, está na nossa mão. Nós carregamos Cristo. E nós não vamos mais ficar fazendo culto para falar assim: que culto da hora, meu. Que pregação massa, meu. Nossa, que louvor muito louco. Não, nós vamos falar assim, ó. Nós fomos lá fora e o evangelismo foi da hora. Nós ganhamos as pessoas para Cristo. Nós tiramos elas das ruas. Sabe de uma coisa? Nós vamos falar que é muito louco mesmo quando a gente vê depois a pessoa restaurada, a prostituta, mãe de família, cuidando do filho, cuidando do pai, cuidando do marido que é pastor. E aí nós vamos falar assim: esse reino vale a pena, esse reino vale a pena. Nós somos chamados para mudar o mundo, querido. Se você entendeu isso aí, cara, você vai louvar agora, você vai explodir.